Esse caso, ele foi considerado o maior caso de crime de tortura dos Estados Unidos. O nome da vítima era Sylvia Likens. Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando que vou deixar aqui na descrição do vídeo link de compra do meu livro, se você quiser conhecer um pouco mais meu trabalho como autora. Eu tenho um livro publicado, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, assim como as minhas redes sociais. E se você puder se inscrever e compartilhar esse vídeo, meu Deus, vai me ajudar muito no engajamento e a crescer aqui no YouTube. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. A Sylvia Mallory Likens, ela nasceu dia 3 de janeiro de 1949 em Indianópolis, nos Estados Unidos. Ela era a terceira filha de um casal de atores circenses. Eles trabalhavam em circo, que eram a Betty e o Lester Likens. Ela era filha do meio entre dois conjuntos de gêmeos, a Diana e o Daniel, 2 anos mais velhos, e Jenny e Benny, que eram 1 ano mais novos. Ela carinhosamente era chamada pelos seus pais e pelos seus irmãos de Cookie e tinha como paixão dança e patinação. Ela amava as músicas do Beatles. Ela também era uma garota que chamava bastante atenção pela sua aparência, porque ela tinha cabelos castanhos bem compridos e ondulados. Por conta dos pais da Sylvia eles trabalharem em circos, eles estavam constantemente mudando de casa, por conta que eles precisavam sempre estar viajando. Então a Sylvia ela não era uma criança que ela tinha muitos amigos, porque sempre ela estava numa escola diferente. Sem contar que todo esse lance de mudança atrapalhava muito o relacionamento dos pais da Sylvia. E também porque na época eles não ganhavam muito dinheiro, então eles sempre brigavam por conta de problemas financeiros. Inclusive dentro da casa da Sylvia era comum, era uma coisa tipo rotineira, os pais dela sempre estarem discutindo, principalmente por conta de grana, por falta de grana e porque eles tinham muitos filhos e sempre era muito complicado a situação deles. Todo nesse tempo, enquanto seus pais viajavam, brigas e problemas financeiros, a Sylvia ela sempre acompanhava os pais. Ou às vezes ela ficava em casa de parentes, casas de amigos, quando os pais não podiam levar ela junto, mas precisavam ir por conta que eles precisavam do dinheiro e tudo mais. Para vocês terem uma noção, num tempo de 1 ano, ela chegou a morar em 14 lugares diferentes. Ela chegou a ficar em 14 lugares diferentes. Para vocês terem uma ideia como ela tinha uma vida nômade, ela sempre estava num lugar novo, e isso era uma coisa bem complicada, tanto para ela como para a família dela. Em 1965, quando a Sylvia ela tinha 16 anos, os pais dela estavam separados e ela estava morando com a sua irmã mais nova, a Jenny, e com a mãe. Essa irmã mais nova, a Jenny, ela tinha alguns problemas de saúde, como poliomielite. Então a Sylvia sempre dava um suporte maior para sua irmã. Como a mãe da Sylvia ela estava sozinha com as 2 filhas e, como eu falei, eles sempre tinham muitos problemas financeiros, a mãe da Sylvia ela foi presa por furto em algumas lojas ou supermercados. Ela acabou indo para cadeia, e a Sylvia e a sua irmã elas acabaram tendo que morar com o seu pai. Nesse período que a Sylvia ela foi morar com o seu pai ele ainda continuava no trabalho. O que acontece? O seu pai ele continuava indo para os lugares, para os circos. Eu não sei exatamente o que eles faziam dentro do circo. E ele saía e ele trabalhava com os filhos mais velhos, e os filhos mais novos ele deixava em casa para continuar com as suas atividades. Nesse período de tempo, a Sylvia ela ia para a escola com a sua irmã, a Jenny, e na escola ela acabou fazendo amizade com 2 garotas, que era a Paula e a Stephanie. Então elas viraram muito amigas na escola, tanto na escola como fora da escola também. Então quando elas não estavam estudando, elas estavam na rua conversando, fazendo alguma coisa, elas criaram uma amizade bem bacana. E também a Sylvia geralmente ela estava sozinha por conta de seu pai estar bem ausente, a sua mãe na prisão. Ela acabava fazendo essas amizades para ela poder ocupar o tempo dela e não se sentir tão sozinha assim por conta da ausência da sua família. Nessa época, o pai da Sylvia ele ia precisar fazer uma viagem a trabalho
o circo ia para outra cidade e ele ia precisar ir junto, ainda mais porque a ex-mulher dele estava presa e ele estava sustentando todos os filhos dele. Ele precisava muito ir fazer essa viagem, mas ele não tinha como levar suas filhas mais novas, que eram as menores de idade, que nesse caso era a Sylvia e a Jenny. E a mãe dessas duas amigas que a Sylvia arrumou na escola, ela, além dessas duas garotas, ela tinha 7 filhos. E ela era uma pessoa que ela era conhecida no bairro por ela cuidar de crianças, né? As pessoas já falavam que ela era uma cuidadora de crianças, ela prestava serviço fazendo isso. Inclusive, ela tinha até uma fama entre as pessoas de que quando as crianças ficavam com ela, quando as crianças eram cuidadas por ela, as crianças mudavam o comportamento, como se ela fosse uma pessoa que mudasse totalmente as crianças, endireitasse e colocasse as crianças em seus devidos lugares. Então o pai da Sylvia, ele achou que seria uma boa ideia ele fazer uma proposta para essa mulher, para que ele pudesse pagar um valor para ela por semana, para ela cuidar das suas duas filhas, a Sylvia e a Jenny. Já que as duas filhas, a Sylvia e a Jenny, já era amiga de duas outras garotas que era filha dessa mulher, e também ela iria continuar, as duas meninas iriam continuar com as suas rotinas de ir para a escola e fazer as suas coisas e continuar com seus amigos, sem ter que fazer com que as duas meninas fossem com ele. E o pai da Sylvia, ele também não ficou muito preocupado de ir até o lugar e conversar de forma mais clara com a mulher em relação a cuidar das filhas. Ele simplesmente fez uma proposta para essa mulher de $20 por semana, para que as duas meninas pudessem viver na casa dela e que ela pudesse cuidar, e as meninas automaticamente também iriam ajudar dentro de casa. Isso seria uma boa ideia. E ele foi muito irresponsável nesse acordo que ele fez, porque ele só achou que era uma boa ideia. Ele nem deu ao trabalho de entrar dentro da casa da mulher para ver se aquele lugar realmente era um lugar bom para ele deixar as filhas dele, para saber o ambiente onde as meninas iam dormir, o que elas iam comer, qual lugar que as meninas iam passar a viver dali para frente. Não. Ele só conversou com a mulher, fez o acordo e a mulher aceitou, e para ele tinha sido uma boa ideia e ele tinha resolvido um problema. Sem contar que ele falou para a mulher também que a mulher tinha total aval para endireitar as filhas dele, assim como ela fazia com as outras crianças, que era a fama que ela tinha no bairro. Mas quem era essa mulher que ia cuidar da Sylvia? O nome dela era Gertrude Benizeski. Ela cuidava sozinha dos seus 7 filhos em meio a um histórico de relacionamentos abusivos que ela sofria desde os seus 16 anos de idade, quando ela se casou com seu primeiro marido. Ela era separada e estava com muitas dificuldades financeiras. A Gertrudes, ela fazia trabalhos para vizinhos, como limpeza de casa, costura e, no caso de Sylvia e da irmã, cuidar das crianças em tempo integral dentro da sua própria casa. A Gertrudes, ela também tinha sérios problemas com a sua saúde mental, decorrente dos anos de abuso e da situação precária em que ela vivia. Ela era desnutrida, fumante, ela invertera apesar de seus problemas com asma e sofria de depressão severa, principalmente por conta de um aborto espontâneo que ela recentemente, naquela época, ela tinha sofrido. Ou seja, o pai da Sylvia, ele nem se deu o trabalho de pesquisar e de saber a pessoa que ele estava deixando as suas duas filhas mais novas, que era uma pessoa que, além de vários problemas mentais, era uma pessoa que vivia numa situação muito precária dentro da casa dela, que já tinha 7 filhos e ainda estava colocando mais 2 meninas para cuidar por um valor tão baixo como esse. Obviamente, isso não poderia sair algo bom dessa história. Nas primeiras semanas que a Sylvia e a Jenny ficaram na casa da Gertrudes, foi uma semana bem legal, porque primeiro que elas ajudavam nas rotinas da casa, ajudavam fazer a comida, fazer a limpeza, e as duas tinham um bom relacionamento com a Paula e com a Stephanie, que já eram amigas dela da escola, né? Então tava tudo certo, elas estavam indo tudo muito bem, sem nenhum problema. Mas aí as coisas começaram a ficar muito complicadas quando o pai da Sylvia deixou de efetuar o primeiro pagamento, que era o valor que eles tinham combinado pelas meninas morarem na casa dela.
Como a Gertrudes ela já não tinha sanidade mental, ela achou que seria uma boa ideia ela descontar nas duas meninas o fato do pai delas não terem mandado o cheque de $20 para ela. Ela começou a bater nas meninas com alguns objetos dentro da casa, como por exemplo um remo, chinelo, pedaço de pau, vassoura, tudo que vocês assim podem imaginar para bater. Elas começou a bater muito forte nas duas meninas e ela começou a bater muito mais ainda na Silvia, porque a Silvia ela era mais bonita e ela era mais inteligente, então a Silvia ela passou a ser um alvo maior dessa Gertrudes. E ela começou a bater na garota por motivos muito idiotas. Então simplesmente se ela viesse e tirasse um objeto do lugar, ou não varresse um cantinho, ou se a Gertrudes achava que a comida não estava boa, era um motivo para que ela viesse batendo na garota. Além de apanhar da Gertrudes, ela também começou a diminuir a quantidade de comida que a Silvia comia, passando a dar para ela comer durante o dia apenas os restos que sobrava das outras pessoas, fazendo com que a garota começasse a ficar mais magra, desnutrida e sem força. Os castigos e humilhação também começou a ser praticados pelos filhos da Gertrudes, que falava que os filhos poderiam fazer o que quisesse com a Silvia, que eles podiam bater nela sem nenhum problema. E também as pessoas da rua, os amiguinhos dos amigos dos filhos da Gertrudes, quando eles vinham para casa, eles também podiam bater, machucar e maltratar a Silvia. A Gertrudes também acusou a Silvia de ter roubado uns doces no supermercado, doces que ela mesma tinha comprado, tudo isso para ter um motivo para que ela pudesse bater na menina, e depois porque ela descobriu que a menina tinha um namorado na escola. E aí ela chegou a falar para a Silvia que a Silvia estava grávida, ela tirou da cabeça que a menina estava grávida e ela começou a bater muito forte nas partes íntimas da Silvia, assim como na barriga da Silvia, com a ajuda da sua filha Paula, que a princípio era amiga da garota, né? Mas na verdade quem estava grávida era a Paula e não a Silvia, mas as duas começaram a bater muito na menina, na barriga e nas partes íntimas dela. Além de começarem a torturar a garota dando chutes nas suas partes íntimas, elas também começaram a fazer com que a Silvia comessem o próprio vômito, as próprias fezes, tomassem a própria urina. E mesmo assim a menina ela ainda continuava com a sua rotina de ir para a escola. A Paula e a Stephanie e a Gertrudes batia muito e fazia com que ela fizesse isso, né? Comesse essas coisas, os dejetos que saíam do corpo dela. Porque, de acordo com a Gertrudes, a Silvia era uma garota muito promíscua. Inclusive, ela fazia a própria irmã, Jenny, que era uma pessoa que tinha problema de saúde, bater na irmã Silvia, porque ela falava que a irmã dela era muito promíscua, que ela era prostituta. Ela também foi acusada de distribuir uma fofoca na escola, de que a Paula e a Stephanie, as duas amigas que ela morava junto, eram duas prostitutas. Só que uma delas tinha um namorado, e esse namorado ficou muito bravo, e quando ele foi visitar uma das meninas na casa, ele também começou a agredir e a machucar muito a Silvia. A Gertrudes também acusou a Silvia de ser uma prostituta depois, inclusive dava sermões sobre podridão, sujeira de prostitutas e mulheres em geral, como se as filhas dela fossem pessoas de exemplo e imaculadas, e quem fosse o problema de tudo fosse somente a Silvia. Encorajados por Gertrudes, os garotos da vizinhança também intensificaram a violência sobre as duas, usando-as como saco de pancada e queimando suas peles com pontas de cigarro. Em alguns casos, a mulher até cobrava dos garotos da vizinhança 5 centavos para que eles viessem e vissem a Silvia nua e deixava os meninos abusarem dela como quisessem.
Ela deixava os meninos ou as pessoas, inclusive as mulheres, a introduzirem objetos dentro da parte íntima da Silvia para que abusasse mais ainda dela, no sentido: você é prostituta, você é promíscua, então vamos fazer isso porque você é uma pessoa ruim. Ela criou que a menina, na cabeça dela, que a menina era tudo isso, então portanto ela começou a praticar severamente mais ainda esse tipo de abuso no corpo dela. Alguns vizinhos percebiam que algo errado acontecia naquela casa, e um deles uma vez chegou a fazer uma denúncia anônima à escola de que uma menina na casa da Gertrudes tinha machucados por todo o corpo. Como a Silvia, ela estava proibida de ir para a escola, porque a Gertrudes proibiu ela de ir para as aulas, inclusive por conta realmente do estado físico que ela se encontrava, o colégio chegou a mandar uma enfermeira para investigar a denúncia na residência, mas a Gertrudes apenas disse que Silvia havia fugido de casa e que não sabia onde ela estava. Então a escola foi e encerrou o caso. A pessoa fala: olha, tem uma menina aqui e ela fugiu de casa. O que a escola faz? Chama a polícia? Não, encerra o caso. Meu Deus do céu. Ao longo dos meses, a violência e o abuso só pioraram, o que levou a Silvia a gradualmente ter incontinência urinária, por conta das torturas nas suas partes íntimas e também por conta dos objetos que eles colocavam dentro dela, como por exemplo uma garrafa de Coca-Cola. Ela era proibida de usar o banheiro e se via obrigada a urinar nas calças. Como castigo pela incontinência, Gertrudes amarrou a adolescente no porão, geralmente sem roupas, sem comida e sem água. Ela fazia com que a irmã da Silvia encorajasse os meninos a baterem na irmã, e ela fazia com que a garota assistisse todo o ato de violência e tortura que as pessoas faziam contra a Silvia. Você imagina uma menina que já tem problema de saúde, criança praticamente, ter que assistir toda essa violência, gente, isso é uma coisa muito horrível. Em suas últimas semanas de vida, a Silvia ela sofreu ainda mais na mão da Gertrude e dos garotos da vizinhança. As torturas e humilhação finais envolveram uma tatuagem caseira feita com agulha na barriga da jovem com as palavras: "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso", e mais queimaduras na sua pele. No dia seguinte à tatuagem, Gertrude forçou Silvia a escrever uma carta para depositar para os pais dela, dizendo que ela tinha fugido da casa dela e que nesta fuga ela foi abusada, mutilada por um grupo anônimo de garotos da região. O plano da mulher era levar a jovem a uma região, matá-la e deixá-la lá para morrer. Inclusive a Jane, que era a irmã mais nova, ela chegou a conseguir escrever uma carta para uma das suas irmãs que estavam com seu pai, falando que o lugar era horrível, que lá era muito perigoso e que ela e a Silvia estavam sofrendo muitos abusos pela Gertrudes. Só que a irmã, a Diana, ela achou que não era nada demais, que apenas ela estava um pouco infeliz com o fato da mulher ser um pouco mais rigorosa e provavelmente ter dado algum castigo para ela, e ela não gostou disso. Então, naquele momento, ela não levou muito em consideração a carta que ela recebeu. Mas depois de um tempo que ela recebeu a carta, ela decidiu ir fazer uma visita às duas irmãs na casa da Gertrudes. E quando ela chegou lá, a Gertrudes não deixou ela entrar dentro de casa e ver as irmãs. Ela achou aquela atitude muito estranha, então ela decidiu espiar pela janela para ver o que estava acontecendo, e ela viu a sua irmã Jane nos fundos da casa, triste, e aí ela chamou a irmã para perguntar o que estava acontecendo, e a irmã ficou com tanto medo de falar a verdade que simplesmente saiu correndo para dentro da casa. A Diana mais uma vez falou para Gertrudes que queria ver a sua irmã
a Silvia. E a Gertrudes falou que não era possível, que a Silvia ela tinha fugido de casa. Gente, como assim? A pessoa ela é tão maluca que ela fala para todo mundo que a menina fugiu de casa e ninguém faz nada. Preocupada, Diana chamou o serviço social, contando que a Gertrudes disse que a Silvia tinha saído de casa porque queria ser uma prostituta e que ela era uma prostituta imunda e que desde então ela nunca mais voltou. Quando a assistente social apareceu na casa da Gertrudes e perguntou sobre a Silvia, a Gertrudes mandou a Jenny mentir para a assistente social sobre a Silvia, sobre onde a Silvia estava, ameaçando fazer com ela o que ela fazia com a Silvia caso ela não mentisse. Apavorada que pudesse acontecer com ela tudo aquilo que acontecia com a Silvia, ela de fato falou que a sua irmã fugiu, ela falou tudo aquilo que a Gertrudes mandou ela falar. Então a assistente social foi embora e não levou muito isso em conta. E mais uma vez eu acho um absurdo as pessoas falarem de um caso de uma garota que fugiu, menor de idade, e ninguém fazer absolutamente nada. Silvia estava incapaz de comer devido ao seu estado crítico, e como se isso não fosse o suficiente, os filhos dela, da Gertrudes, passaram a tarde atormentando a menina, inclusive dando um banho nela com uma mangueira no jardim. Isso fez com que ela utilizasse os seus últimos esforços de vida para tentar fugir dali, o que foi respondido com um golpe na cabeça por Gertrudes por castigo. Então ela foi e colocou Silvia novamente presa no porão. Mas a Stephanie, no dia seguinte, filha da Gertrudes, decidiu novamente que daria um banho em Silvia. Mas antes mesmo que ela fosse retirada do porão novamente para tomar outro banho, a garota já não estava mais respirando. A Stephanie foi a primeira a perceber que a Silvia estava morta, então ela chamou a sua mãe e ela tentou reanimar a menina, até fazendo respiração boca a boca. E a Gertrudes disse que não era para ela fazer aquilo, que a garota estava fingindo estar morta, e começou a pegar um livro e a bater ainda mais na cabeça da garota, até que ela vê que realmente a Silvia já tinha entrado em óbito, ela não resistiu mais àquele tempo de tortura, que ela ficou meses ali sendo torturada e morreu. No final do dia, então, a Gertrudes chamou a polícia para falar que a garota tinha morrido. E quando a polícia chegou no local, ela falou para a polícia que na verdade a Silvia ela tinha fugido de casa e que ela tinha sido atingida por vários garotos e sido estuprada e mutilada por alguns garotos na rua, mas que ela voltou para casa e a Gertrudes, na verdade, estava dando os devidos cuidados nela. Inclusive, ela até mostrou a carta que ela obrigou a Silvia a escrever para os pais dela, falando que ela tinha sido atacada por garotos na rua e que ela precisava fugir e tudo mais, que era a desculpa que ela ia dar para a polícia não desconfiar que, na verdade, quem tinha feito aquilo com a garota tinha sido ela. Ela e os filhos, eles tinham a mesma narrativa da história para os policiais, para falar sobre o que tinha acontecido com a Silvia. Inclusive, da irmã da Silvia, a Gertrudes fez a garota simplesmente falar tudo que ela mandou para os policiais. E no início a menina foi e contou tudo que a Gertrudes mandou ela falar. Porém, na hora que os policiais estavam indo embora, ela foi muito inteligente. Ela chegou até os policiais, chamou ele abaixou e ela falou no ouvido dele: "Por favor, me tira daqui que eu te conto tudo." A polícia tirou a garota de lá e pediu para que era importante coletar o depoimento dela por ela ser irmã da Silvia. E quando chegou na delegacia, ela falou absolutamente tudo, de tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que aconteceu com a irmã, de tudo que a Gertrudes fez, que os filhos da Gertrudes fez, e inclusive os vizinhos, todas as pessoas que estupraram a garota, que fizeram todas as coisas ruins com ela. Então esse depoimento foi muito importante, foi o que pegou a Gertrudes e foi o que levou à prisão dela e também de todas as pessoas que estavam envolvidas no assassinato da Silvia. A autópsia de Silvia identificou pelo menos 150 feridas diferentes em todo o seu corpo, que variavam todos os tipos de machucados, até a intensidade da etapa de cura, confirmando que dessa forma as agressões ocorriam já há bastante tempo. A causa oficial da morte foi estabelecida com um hematoma subdural, que seria uma hemorragia no crânio causada por uma pancada forte na cabeça. O choque causado pelas agressões severas e prolongadas em sua pele e má nutrição foram listados como fatores que contribuíram também para sua morte.
No dia 19 de maio de 1966, a Gertrudes foi julgada e condenada como assassinato em primeiro grau pela morte da Silvia, porém ela foi poupada pela pena de morte e pegou a prisão perpétua. As suas filhas também foram condenadas, inclusive a Paula, que era a menina que realmente estava grávida. Ela deu à luz na prisão. E quando a criança nasceu, ela chegou a dar o nome da mãe, Gertrudes, para a filha, que era uma menina. Mas as filhas da Gertrudes, elas foram condenadas por assassinato em segundo grau e também pegou prisão perpétua. Já alguns vizinhos que participaram do assassinato foram enviados para um centro juvenil por serem menores de idade, onde ficaram 2 anos presos. Em 1971, a Paula e a Gertrude foram julgadas novamente e a Paula confessou sua culpa e foi solta 2 anos depois. Já a Gertrudes foi novamente condenada por assassinato em primeiro grau. Ela conseguiu uma liberdade condicional em 1985, apesar da indignação pública de pedidos contra sua libertação. Uma petição com mais de 4.000 assinaturas contra a liberdade dela foi apresentada. E a Jane Links também se manifestou contra o programa de TV, mas não adiantou. De qualquer forma, ela não chegou a pegar a liberdade condicional, porque ela ficou presa por muitos anos. Ela trabalhava na prisão como costureira e ela tentava ser uma pessoa legal. Inclusive, algumas pessoas chamavam até ela de mãe na prisão. Mas antes dela conseguir a liberdade condicional dela voltar para a humanidade, ela teve câncer e ela morreu enquanto ela estava presa. Além de torturadora e assassina, a Gertrudes também era dada como pedófila, porque parecia que ela também abusava sexualmente da menina, porém essa informação nunca foi verdadeiramente confirmada. Tem algumas fontes de pesquisas que falam sobre isso e tem outras fontes de pesquisa que falam que não existe uma confirmação disso. Então é bem claro falar que as pessoas falavam que ela era pedófila, mas isso não foi confirmado pela polícia. Já na casa do endereço onde a Silvia foi torturada, ela ficou abandonada por 44 anos desde o crime, até que foi finalmente demolida em 23 de abril de 2009. A história da Silvia também foi inspirada em filme A Garota da Casa do Lado e Um Crime Americano. Por ser considerado um dos maiores crimes de tortura dos Estados Unidos, eu achei que todas as pessoas envolvidas, elas poderiam pagar muito mais por esse crime, como pena de morte, prisão perpétua para todas as pessoas que participaram do assassinato. Foi muito brutal e muito cruel o que fizeram com essa garota. Até para os pais da Silvia também depois, para falar sobre isso, porque a gente sabe do peso da irresponsabilidade que os pais dela tiveram. Na verdade, o pai dela teve com essa situação de não saber aonde ele exatamente estava colocando a sua filha e de tudo aquilo que a sua filha passou, simplesmente porque ele não pagou $20 e depois porque a menina era bonita e porque a menina era inteligente. Então, eles poderiam ter poupado todo esse sofrimento na vida da garota. E triste saber que as pessoas que fizeram isso, essa tortura, esse crime tão horrível, eles não pagaram de fato pelo crime como isso deveria ter sido feito. E foi esse o vídeo de hoje, foi esse o vídeo da nossa quarta-feira nebulosa. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim também o que vocês estão achando do vídeo, imagem, áudio, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, deixa aqui embaixo, porque críticas construtivas são muito bem-vindas. Vale lembrar também que eu falo sobre crimes e mistérios no meu TikTok, vou deixar o link na descrição do vídeo, e sobre livros lá no meu Instagram. É isso, muito obrigada por cederem o tempo de vocês a mim. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!